Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro, esse é o primeiro vídeo do canal. Ahn, eu pensei bastante por que eu tava fazendo isso, e eu acho que é só porque eu acho legal. Não sei, eu acho que todo mundo gosta de falar sobre essas leituras, então eu decidi fazer isso, né? Então, esse é o primeiro vídeo e eu queria falar sobre uma leitura que eu fiz recentemente, que até já falando bem, desculpa tá, esse vídeo não tem nenhuma edição, ele tá sendo feito do nada. Foi no dia que realmente me deu vontade de fazer. Eu vou postar. Se vocês gostarem, obrigado. Se vocês não gostarem, tá ok também. Mas era isso. Então eu vou falar sobre a minha leitura que eu decidi mostrar hoje, né? Decidi falar sobre, que é essa aqui. Acho que talvez esteja ao contrário também, não sei. A Guerra do Deserto, de Henrique Brecht. É um quadrinho. Ele escreve, desenha. Ele é argentino. Mas isso aqui originalmente foi lançado na Itália, tá? Isso aqui foi lançado na Itália. Hum, esse cara aqui, ele é filho de um desenhista também de quadrinhos, que é o Alberto Brecht, que, na minha opinião, não, eu acho que não seria bem a minha opinião deles serem os melhores, mas eles são os meus favoritos. Assim, o que eu vi deles até agora, assim, pra mim é top de linha. Assim, é que eu não sou um cara que lê muito quadrinho de super-herói, são desenhos mais realistas, anatomicamente corretos e tudo mais. Mas eu gostei muito disso aqui. Gostei muito mesmo. E eu não vejo muita gente falar sobre esse quadrinho aqui. Talvez seja porque ele é muito curto, talvez seja porque ele é preto e branco e a arte dele também não é das. Eu acho que o pessoal mais tradicional não vai gostar muito da arte, o pessoal mais vanguardista, assim. Mas eu achei isso aqui sensacional. O quadrinho fala sobre o confronto que aconteceu na Argentina entre o exército, que era patrocinado pelo governo e também pelos países europeus que compravam carne da Argentina na época, principalmente França e Inglaterra, contra as tribos indígenas, né? Por quê? Porque na Argentina, assim como no Brasil e no Uruguai, existe um bioma chamado Pampa. E o Pampa, ele é um bioma que ele é conhecido por ser plano. Ele é totalmente plano, assim, ou ele tem leves ondulações, assim, de terra. E ele é propenso, né, para a criação de gado. Ele tem essa facilidade, né, digamos assim, né? Ele é um lugar muito bom para tu ter gado. Inclusive eu sou da região do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive também eu tenho parentesco indígena, também dessa região. Então, talvez seja por isso que esse quadrinho tenha me tocado tanto, que eu decidi gravar um vídeo para falar sobre ele. Tem outros também que eu gostaria de falar, mas esse aqui foi o primeiro por causa disso, porque ele me tocou muito. Porque eu acho que quando tu tem alguma ligação, mesmo que seja uma ligação distante, tu lê isso aqui e tu pensa assim, poxa vida, poderia ter acontecido com alguém da minha família. Ou se fosse com algum imigrante, uma pessoa que tem parentesco com italiano, pensando assim, poxa, se essa história fosse sobre uma caça, um extermínio ou uma expulsão de italianos na, em São Paulo, que tem muito italiano, ou no Rio Grande do Sul, que também tem muito, a pessoa também se sentiria assim, né? Eu acho que por isso que me tocou muito, porque mexe com as raízes da minha família, né? Mas
Essas histórias aqui, essa história aqui, voltando para o quadrinho. Esse quadrinho aqui tem 5 histórias aqui dentro. Vocês podem ver que ele é bem fininho, ele tem, eu acho que, 100 páginas, nem isso, eu acho. Mas são 5 histórias, 54 páginas ele tem. Ele é bem fininho, ele é bem pequenininho, mas eu garanto pra vocês que vale muito a pena. Inclusive o prefácio. Vale muito a pena ler também. São 5 histórias. 3 delas são falando justamente sobre essa questão de indígenas contra brancos, digamos assim, né? Porque é realmente assim que é tratado na história e foi realmente assim que foi tratado na vida real, né? E também o lado do gaúcho, né? Que também é uma etnia, né? Se você parar para considerar que o gaúcho, ele surge do mix, né? De indígenas com brancos, né? Então ele é meio que uma etnia separada das duas, né? Ele fica no meio termo, né? E é, pá, é desculpa, eu fico um pouco emocionado falando sobre isso aqui, porque isso aqui, sério, me emocionou muito, me tocou muito mesmo. E além de 3 histórias sobre essa região, tem uma história no México, no período revolucionário com o Emiliano Zapata, e uma história da independência da Argélia, que foi contra os franceses, né? E são 2 histórias que se encaixam totalmente com o que isso aqui quer passar, né? Isso aqui não quer só falar sobre o que aconteceu com os indígenas, isso aqui quer mostrar realmente não só como a guerra em si, ela é um lugar, uma situação totalmente degradante para ambos os lados e para as pessoas inocentes que estão envolvidas no meio, mas ela também quer mostrar que talvez não exista lado certo, ou talvez que nem todo mundo que tá no lado que talvez seja o lado injustiçado são pessoas boas. E também que a guerra, ela muda as pessoas, né? Então a gente tem 3 histórias aqui. Eu queria falar especialmente de uma, que foi a história assim que mais me marcou, que é justamente a história do meio, que o nome da história é A Espera. Eu espero que a espera e eu espero. Eu gostaria muito que vocês lessem isso aqui e lessem justamente essa história aqui, porque essa aqui pra mim é a melhor de todas. E ela fala sobre uma tropa de índios, só que nessa tropa de índios tem um gaúcho. E a história vai focar justamente nesse gaúcho e por que que ele tá junto com os índios há 8 anos também. E vai falar. Eu não vou dar muito spoiler sobre a história, são histórias curtas, como eu falei. E essa pra mim é a melhor e a mais potente. E ela marca muito pra mim o que é a guerra, né? E por que que ela é tão deprimente, né? Deprimente. Mas as outras histórias também são muito boas. A primeira, pra mim, ela é também muito tocante, porque pra mim ela não fala só sobre guerra, ela também fala sobre ansiedade e sobre vingança também. A maioria das histórias falam sobre vingança, na verdade, porque é uma coisa comum na guerra, né? Você vai querer se vingar pelo que fizeram com o teu povo, pelo que fizeram com o teu país, dependendo da situação, o que fizeram com a tua família, o que fizeram contigo. Retaliação é totalmente normal na guerra e na vida comum também. A arte, né? A arte eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Ela é bem diferente do usual, mas eu acho sensacional, tá? Ela é sensacional. Ela é toda em preto e branco. Ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Ela é toda em preto e branco, não tem cores. Ó, essa é a arte, como vocês podem ver aqui. Eu acho muito legal esse quadro aqui. Muito legal mesmo, né? Você tem o branco, aí você tem o protagonista na história no meio. E aqui você tem a retrato de uma casa, né? E aqui vocês podem ver como ele usa muito bem preto e branco, né?
podem ver como o cara realmente manja, né? Olha só. É simplesmente estupendo, né? Eu acho isso aqui incrível. Eu acho isso aqui algo que todo mundo deveria ler isso aqui. Porque isso aqui é a história sendo contada, né? Aqui também tem algo mais... um pouquinho mais artístico, digamos assim, mais incomum, podemos dizer. Aqui, né? Essa aqui é a história do México, né? Vocês podem ver a arte aqui. Esses desenhos aqui nessa história, ele faz total sentido com a história, ele se encaixa perfeitamente. Não vou dizer porquê, né? Não vou dar spoiler, mas realmente. Vamos falar sobre talvez a edição. Esse quadrinho aqui foi lançado no Brasil pela editora Veneta. Até onde eu sei, ele é inédito no Brasil, né? Ele foi lançado há um tempo atrás já, pelo que eu vi aqui, foi lançado em 2021. Ele tem 2 prefácios, né? Ele tem, ou melhor, um prefácio e uma introdução. Uma é por Rogério de Campos, brasileiro, que pra mim ele te fala tudo que tu precisa saber sobre o autor. Ele fala tudo que tu precisa saber sobre a história. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui. E ele usa exemplos, ele traz exemplos de outros autores também que complementam perfeitamente com o que está querendo ser passado na história. E tem também uma introdução por Juan Sasturain, que aí ele fala muito, mas muito bem também de cada história. Né? Isso aqui isso aqui pra mim é não só para pessoa que lê quadrinhos, eu acho que pessoa que talvez tenha algum preconceito com quadrinhos, que eu sei que muita gente tem preconceito com quadrinhos, eu acho que todo mundo deveria ler isso aqui. Eu acho que isso aqui talvez deveria ser até passado na escola para alunos de ensino médio. Eu acho que isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. É uma aula em formato de um livro, né? Ou de uma história em quadrinhos. Eu acho que no fim é tudo livro, né? Então, seria isso. Esse é o meu primeiro vídeo, talvez seja o único vídeo de todos, um vídeo curto para falar de uma história só. Talvez em breve tenha mais, depende da minha vontade. Mas se tem alguém lendo, se tem alguém assistindo isso aqui, espero que você tenha gostado. Não sei se você vai gostar, você vai estar vendo um vídeo totalmente cru, sem nenhuma edição, nem nada. Eu acho que eu não vou nem fazer aquela capinha do vídeo, porque eu teria que fazer no PowerPoint ou no Word, porque eu não tenho Photoshop, eu não tenho nada disso. Então é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você quiser. E até a próxima ou até nunca mais. Tchau, tchau.